Olá, está no ar o Arenales Homeocast. Sempre trazendo assuntos, sempre com toque de homeopatia. Está nos nossos estúdios, doutora Maria do Carmo Arenales. Tudo bem, doutora? Tudo bem, que bom estar aqui com você, com vocês. Temos um convidado hoje. É verdade. É muito bom. Hoje nós vamos falar sobre legislação PET, doutora. Então, porque assim, é um assunto que tem tantos temas, e eu não vejo as pessoas debaterem. Então, por isso que é importante a gente conversar a respeito, porque nosso telespectador, ele tem muitas dúvidas, e nós estamos aqui para esclarecer todas, Isso, se a gente possível. vai ver o que é lei, o que é regra, o que é norma, e para isso a gente trouxe um convidado especial, Silmar Solera, que é advogado, especialista em direito trabalhista, mestrando em direito ambiental. Mestrando em direito ambiental, atuo na área empresarial também. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos. Obrigado. Silmar, deixa eu te perguntar, você tem pet em casa? Tenho. Hoje eu tenho 2. Então estão muito bem assessorados. Não, além da filha e da mulher. Quais são os pets? Hoje eu tenho um coelho e tenho um esquilo da Mongólia, né? Acho que é mais conhecido como Só animais exóticos como pet. É seletivo. Que bacana. mais tranquilo para apartamento, né? Realmente, bem mais. Verdade. Silmar, no âmbito internacional, a gente tem algumas regulamentações da Unesco, né, no que tange a direitos, né, dos animais, para Mas eu garantir o bem-estar. posso fazer uma Pode falar. pergunta antes? Pode Porque eu perguntar. não sei, o telespectador também não sabe, quem está nos acompanhando. Pode falar, doutora. Eu não sei o que é lei, eu não sei o que é portaria, eu não sei o que é instrução normativa, eu não Verdade. sei o que é, tem mais um Decreto. decreto. Então, por isso que a gente trouxe aqui alguém que conheça realmente da área. Dá para explicar para nós? Tá. Quando a gente fala de lei, decreto, portaria, instrução normativa, a gente está falando basicamente da hierarquia da regulamentação, né? Então, no Brasil, o topo da hierarquia das leis é a Constituição Federal. Abaixo dela, a gente tem leis, decretos federais, estaduais, a gente tem portarias que estão ligadas a órgãos, né, da administração, instrução normativa. Então, basicamente, é a hierarquia da legislação. A gente fala... Quem é mais importante? Que está no topo a Constituição Federal. Depois, leis, decretos, né? Lei federal, decreto estadual e assim por É diante. importante a gente saber isso. Porque chega tantas informações, inclusive informações falsas, e a gente também vai falar sobre isso. Exato. Sim. Ai, que bom. Agora eu já sei. E dentro do cenário assim, nacional, essas leis, né, que... Hoje a gente tem muitas leis que regulamentam os animais, porque eu sei que tem advogados que já estão trabalhando na causa do direito do animal. Como você comentou, a gente tem essa declaração dos direitos dos animais que surgiu lá em 1978, que partiu da Unesco. Foi uma realização em Bruxelas, né? E lá foi declarado alguns direitos básicos dos animais, né? Não que essa norma ela tenha alguma aplicação, ela preveja alguma penalidade. Ela serve mais como um norte, como um direcionamento para que os países pudessem orientar e dali por diante confeccionar suas próprias normas. A partir daí, o Brasil demorou um pouco, né, para poder realmente regulamentar isso. Porque, doutora, o animal começou a vir para dentro de casa. Então, aí ele se tornou um membro da família quando ele não é o único membro da família, né? E as legislações, quem impõe? É a sociedade. Por necessidade da sociedade, a gente vai fazendo um movimento comunitário até chegar lá no topo. Correto. Então, conforme o mundo muda, a gente tem que correr atrás. Lei de Darwin, né? O próprio comportamento, né, dos tutores. Primeiro vem a demanda e depois o legislador acaba atuando para suprir alguma falha, para suprir alguma demanda realmente para regulamentar o que realmente acontece. No Brasil, ela surgiu na Lei de Crimes Ambientais,
primeiro na Constituição Federal, em 1988, né, o artigo 220, 225 é inciso 7º do parágrafo 1º, e lá ele regulamenta a questão de maus tratos de animais, né? Ele diz que a gente tem direito a um ambiente ecologicamente preservado, né? E prevê realmente a possibilidade de se apenar o crime de maus tratos. Depois, mais adiante, foi em 98, com a lei de crimes ambientais, que aí já estipulou realmente a questão da penalização, né, e o que poderia configurar crimes ambientais. A partir daí, a gente teve alguns regulamentos. Então, teve mais algumas leis federais que regulamentaram pontos específicos, né, e surgiram também... Quando você diz animais, você está falando tanto os pets de companhia que habitam conosco, como os animais de criação. Tanto E os de silvestre. companhia, animais silvestres, principalmente, na legislação de crimes Vocês ambientais. viram a notícia local hoje, na hora do almoço? Aqui da cidade? Da região. Não vi. Então, um senhor colocou 4 gatinhos recém-nascidos dentro de um saco e abandonou. Imediatamente ele foi preso, porque hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, né? E aí, imediatamente ele foi preso e ele está respondendo por isso. Isso aí aconteceu agora. Previsão na lei de crimes ambientais. Inclusive, essa lei teve uma alteração em 2020 e houve um agravamento dessa pena. Ela é direcionada de 2 a 5 anos de reclusão. Então, é uma situação de agravamento da pena quando envolve cães e gatos. Então, e se a câmera pegar... maus tratos que ele está sendo condenado. Uhum. E os gatinhos são muito pequenininhos, precisam da mãe para sobreviver, né? Precisam mamar. E outra coisa, esse fato dá para prevenir. É só castrar a gata. Sim. Doa esses 4, castra a gata, acabou-se o problema. Então é um problema tão simples, né? Fácil de resolver. Não precisa você ocasionar um crime. Infelizmente, essa questão do abandono ainda é comum e existem épocas do ano que ela aumenta, né? O abandono aumenta. Quais são as épocas? Época de férias, época de final de ano e mudanças, né? Quando as pessoas mudam de casa. Às vezes o animal se torna, que é o membro da família, acaba ficando de lado porque não vai caber naquele tal Se torna um lugar. empecilho para a pessoa poder... Ou quem alugou não permite pets, tem isso também. Que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Ah, então vamos aí. Vamos aí. Então vamos continuar na questão dos maus tratos, né? Não só o abandono constitui maus tratos. O primeiro, né, requisito que vem na cabeça quando a gente fala de maus tratos é abandono, que é o que a gente mais vê na televisão, né, especialmente. Mas não é só isso. É você deixar o animal realmente abandonado, né, não interagir com ele. Nas condições também, até dentro de casa, doutora. A própria falta de cuidado veterinário é Sim. uma questão de maltrato, né? Então, tem várias situações que podem caracterizar. O que seria um básico, doutora, de melhor para a gente poder enquadrar no bem-estar animal, assim, que o animal ele precisa daquelas condições? Precisa de água, alimentação e um espaço que ele possa se mover e expressar a sua condição da espécie. Então, isso se enquadra para todos, cães, gatos, os animais de produção, se alguém tiver algum animal silvestre dentro de casa, né, silvestre brasileiro, legalizado, porque hoje o IBAMA fica em cima e as pessoas também, felizmente, estão denunciando. Existe muito isso, né, de pegar os animais na mata com extremo maus tratos, pega um monte, sobrevive meia dúzia e vende por um preço absurdo. Então, quando ele não está nessas condições de bem-estar, água, alimentação e ambiência, aí realmente para ele expressar as condições da espécie, aí a situação é difícil. Aí que entra a legislação. Lá vai a lei. Não, a lei realmente proíbe, né? Ela prevê essas situações. Deixar o animal sozinho, só interrompendo também, deixar o animal sozinho
por um Exato. longo período de Muito tempo. período, espaço Dias, confinado. né? Porque vocês trabalham, sai de Sim, manhã, não, volta à bom. noite, você cuida Como a durante doutora o dia. falou, espaço muito confinado, um animal de um grande porte, num espaço muito pequeno, né? Então, o abandono, né? O animal fica a maior parte do dia sozinho, ou às vezes vários dias, né? Isso também é uma prática que é proibida. Inclusive, até na hora de se falar um tema que a gente vai discutir mais adiante, na hora de falar de guarda, né? Sim. Quem fica com o animal. Então, tem uma relevância muito grande. Questões assim também, existem leis, eu não sei se a gente pode classificar como lei ou se são normas que são pertinentes ao determinado município. Tem. Como eu disse, a gente tem uma norma geral, que é a Constituição Federal, que todas as normas hierarquicamente são submissas a ela, né? Tem que ser desenvolvidas de acordo com a Constituição, mas a Constituição não regulamenta. Ela dá o direito, né? Ela reconhece o direito e as obrigações, mas quem que vai legislar? A lei federal, os estados e os municípios. Então, essa norma, essa legislação federal, estadual e municipal, ela serve de suplemento para a Constituição. Por isso que eu tenho lido que em Curitiba você não pode mais prender cão com corrente. Sim, e saiu, acho que, não sei se teve uma cidade no Mato Grosso do Sul também que saiu essa semana. Tem que pôr uma coleira adequada para o porte, né? Isso, e prendê-lo. Regulamentar a condução de animais, né? Algumas estruturas. Tem as cidades também que não permite fogos de artifício, outras permitem. O município de São Paulo, eles estão tentando só fogos não barulhentos, porque além dos pets domésticos, tem a questão de idosos, pessoas com deficiências especiais, que ficam transtornadas, enfim, para não incomodar a população. Mas, de vez em quando tem algum jogo lá, a gente ouve essas coisas aí. Eu vi uma cidade também aqui no interior de São Paulo que está tramitando também para permitir que os animais façam visitas nos hospitais. Isso é muito necessário. Apesar de já existir, né, em algumas situações, a gente não tem uma regulamentação ainda que estabeleça critérios. E faz toda a diferença para o paciente. Em relação aos fogos, é uma demanda crescente. Isso aí está muito em discussão, em pauta realmente. Pode se tornar uma lei federal. Pode. Mas a gente já vê até leis no âmbito municipal, estadual, ou projetos, né, que estão em discussão, justamente discutindo ou a proibição de fogos ou a utilização de fogos com menos decibéis. Então, eles estão estudando, estão desenvolvendo critérios para estabelecer qual decibel que seria adequado. Né? Influenciando, né? Não só nos animais, mas também em humanos. Né? Então, tem pessoas que têm condições especiais que também sofrem com a utilização dos fogos. Então, em caso de maus tratos ou então de alguma dúvida a respeito de leis municipais, é interessante, sempre o município tem o canal, né, específico, provavelmente da prefeitura. A pessoa pode entrar em contato para ver questão de castração, chipagem do animal. Também denúncia. Acredito que a maioria das prefeituras hoje tem esse canal e tem uma equipe especializada, né, que possa orientar nesse sentido também. Porque é uma preocupação que vem realmente da comunidade, né? Exato. Então, isso vai pesando muito. Vamos falar de mais penalidades? Vamos falar. Estamos aqui para isso e para respeitá-las, né? Então, vamos lá, a respeito de transporte de animais, né? Que tem as suas regulamentações. Doutora, quais os danos, né? Que a gente observa, assim, que a gente vê, às vezes, um animal sendo transportado solto no banco de trás? Você está falando primeiro em transporte de veículo, né? Ou a senhora queria comentar Não, vamos começar por veículos, depois a gente vai para outros tipos de transportes. Então, às vezes eles colocam solto no banco da frente. Esse animal pode se assustar, vir para frente, entrar nos pedais e causar um acidente.
Eu já atendi animais acidentados, a família estava acidentada exatamente por causa disso. Então, realmente, assim, parece bobagem, né? Ou então ele vai numa gaiola de transporte, gaiola fixa, pelo cinto de segurança nosso, ou então ele vai naquele tal de cinto de segurança PET, né? Sim, que hoje já tem. Que ele é fixado ao banco e aí usa como uma coleira, prende ali e pronto. E aí vai de educação. Você tem que educar seu animal, porque mesmo cachorro velho aprende troco novo. Então, ele vai aprender, ele vai respeitar, porque ele quer sair para passear, né? Então, desde pequenininho a gente já começa a fazer isso, ou então começa agora, porque é passível de multa. É passivo de multa, tem E pontuação na carteira pontuação na também. carteira. Olha aí, O Código de Trânsito Então, já regulamenta isso. dói no bolso e dói na CNH. Se o animal tiver solto, pelo que eu li, você pode me corrigir? Se o animal tiver solto, é uma penalidade. E se for pego no banco ao lado do motorista, que Na o pessoal frente. gosta de colocar o cachorro na janela tomando aquele Então, ventinho. na janela. Exatamente. Eu É ia uma falar da outra janela penalidade. São aberta. penalidades porque possuem gravidades diferentes. Então, é penada com multa, pontos na CNH, e de acordo com o que está acontecendo. É muito mais grave estar no colo, realmente, né? E a chance de causar um acidente é muito maior. E, como a doutora colocou, realmente tem que ir no banco de trás, ele tem que ir ou dentro de uma gaiola de transporte, ou afivelado no cinto de segurança, utilizando aquela coleira peitoral, que eu não me recordo o nome dela, mas tem que ser aquele modelo, não se recomenda a utilização daquela que só pega no pescoço, né? Tá. Porque se houver um acidente, realmente você causa uma lesão no pescoço. E a peitoral é dividido, todo o esforço, quando ocorre um acidente. E tem que estar ali de uma forma disposta que o cachorro não tenha, ou o animal, né, não tenha acesso ao motorista. É isso que é o grande problema. Não pode tirar atenção, não pode atrapalhar a condução de alguma forma, né? E também tem que ter um bom senso para considerar o porte do animal. Então, a forma de você transportar um cachorro de grande porte é diferente de você transportar um gato, né? Geralmente vai numa caixinha, né, tal, ou A gato, ele nem obedece dentro do carro. Não, ele vai pro pedal. Então tem que ter essa questão, bom senso. Aí as pessoas falam, mas e se tiver afivelado, pode ficar com a pata de fora? Não pode. Então não pode pôr as orelhas de fora. O meu de é bonzinho, agora. né? O meu, ele é pode estar bonzinho. com partes do corpo para fora do veículo. Também é autuado nessas situações. Assim como pessoas, né? Pessoas. Tem gente que põe o braço para fora. Ai, eu fico arrepiada de ver aquilo. Exatamente. Então não pode abrir a janela e o pet ficar debruçado. A janela pode estar aberta, Pode estar né? aberto. O que não pode é o pé estar com parte do corpo para fora. E transitar com o animal em motocicletas? É proibido. É como levar um bebê na moto. Até o momento Nem é de proibido. capacete. Porque Não, isso aí são fotos Isso aí é de uma brincadeira, brincadeira, treino mas e tal. é muito Mas tem sério. gente que transporta animais. a gente vê algumas coisas na internet aí meio cabulosas, né? Até bovino em moto, a gente já viu aí na internet na Índia. Tem uns vídeos aí que... Mas não pode, não tem, tecnicamente não tem como você colocar o pet num transporte, numa motocicleta em segurança. Tanto para o pet quanto para o... Bom, se ele tiver numa gaiolinha de transporte e amarrar como carga, também não pode. Também não pode. Se houver, a gaiolinha Ainda tem que estar não- vazia. Se tiver carga viva ali dentro, Exato, ainda não tem um consenso estabelecendo um critério de segurança. Não é para eles. seguro. Não é seguro. entendi. Então não pode nem mesmo da gaiola de transporte motos Não, e animais. Não. Sem chance. Só a gaiola vazia, só ela vazia. Aí porque tem, aí é um objeto. é um objeto, né? Mas compete, não. Então é bom a gente Pode deixar ser que bem venha, né, esclarecido a aqui. mudar esse conceito, se criar alguma forma de atribuir segurança, mas no momento Não. Difícil. Tá. Nós tivemos há um tempo atrás uma comoção nacional, né, daquele transporte daquele Golden Retriever no avião, né, que ele saiu de Guarulhos. Joca, né? Isso, Joca. E ele saiu de Guarulhos, destino a Sinop, foi parar em Fortaleza. extraviou, né?
E a viagem que era para durar algumas horas, durou acho que umas 8 horas, infelizmente o cão veio a óbito. E para isso que teve, com essa comoção, a gente pôde ver que não estava sendo feito. Não existia critérios, né? Não Não tinha tinha Novamente, a um- sociedade gritou. Isso, foi um clamor da sociedade, né? Despertou esse ponto de discussão. Infelizmente, com uma situação dessa, né? E a partir daí começou a se estabelecer critérios para esse tipo de transporte. E teve outro caso de um cachorro que fugiu, lembra? Assim, há um tempo atrás, o É, cachorro escapou e acharam, né? gastou acho Depois que de um mais de tempo. mês e foi uma loucura. Porque tudo pode acontecer lá dentro. Inclusive, as pessoas querem viajar com seus animais e querem sedá-lo, mas sedá-lo de maneira equivocada, né? Tem que ver se isso é necessário. Tem que ser material apropriado, isso com acompanhamento. Senão, o que se recomenda é que ele vá desperto mesmo, né? Fique um pouco sem comer antes da viagem por causa de vômitos. Água, tem que beber água, né? E realmente é importante se esse animal for rastreado, essa gaiola for rastreada, porque tudo se transporta em aviões. Elefante, camelo. Sim, Como que os Sim. elefantes vieram para cá? Aqui não tem um criatório. Elefante, camelo, bovino, sim. cavalos. A gente vê animais aí de exóticos mesmo, porte grande, que A girafa aí vai Que ser vem problemático, hein? vem para zoológico, né? Eles vêm de avião, eles não vêm em navio, que é muito mais demorado. O que a gente via até então era mais critérios estabelecidos pelas próprias companhias aéreas. Mas, assim, mais visando a segurança do voo, né, e de um outro passageiro do que propriamente do pet. E o pet paga, né? Paga. Paga passagem. Ainda tem isso. Hoje ele pode vir na cabine. Ele pode vir na cabine ou, né, Acho que é até 10 quilos, se não me engano. sim, cada empresário tem Sim. um critério específico, né? Mas ele pode vir na cabine, pode vir em caixa ou fora dela, dependendo do tipo de transporte que ele for utilizar. Mas o importante é que a partir desse caso do Joca, o governo ele acabou editando, né, uma portaria, regulamentando Então é portaria a portaria federal. geral. E aí essa portaria coloca alguns critérios, né? Então, dentre um deles, que a senhora falou a respeito da rastreabilidade, né? Comunicação, Capacitação capacitação da equipe, né? Que é muito equipe, Isso é importante. importante. que é um, Porque é que eu carga viva. Sim. acredito que seria um diferencial no caso do Joca. O atendimento veterinário, Sim, emergencial. porque ele chegou lá no Nordeste perdido, ele tinha que ser retirado da gaiola, posto numa ambiência bem fresca, dado água. Comida é uma coisa secundária, porque às vezes tem necessidade especial, né? Dos animais, tem alguma alergia e tal. Mas aí, água e temperatura adequada. Ficou lá no sol, torrando, é como uma criança esquecida dentro de um carro. Também tem isso, né? Tem gente que vai no supermercado e deixa o cachorro dentro do carro. Aí depois começa com um monte de problemas de pele e vômitos de diarreia que não melhoram, né? Porque ele já está submetido ao estresse do abandono, Sim. né? Um ambiente diferente. Então, e deixa o carro no sol, eu tenho pavor disso, quando me relatam, porque vem problemas clínicos. E para o pet viajar, o tutor precisa se preparar com antecipação, doutora, porque algumas exigências também são Muito feitas. internacionais, muitas, e cada vez mais. Vacinações, atestado de saúde. E eu lembro, tem uma coreana que ela usa o homeopático, os fatores homeopáticos, para controlar a doença do carrapato em equinos, porque ela exporta para a Coreia do Sul manga larga. Não lembro agora se é embaixador, mas enfim, exporta. Sim. Se chegar lá e durante a quarentena, porque tem países que têm quarentena para todos os animais, tiver na sorologia aparecer que existe
qualquer traço, qualquer doença, transmitida pelo Sim. carrapato no equino, que eu estou me referindo. Sim, Esse animal é imediatamente sacrificado. São animais de valor agregado. muito grande, o transporte é muito mais caro. Então, realmente, assim, ela tem que fazer a sorologia aqui e ter a certeza que está negativado. E nós ajudamos nisso. Que bom. Bom. Quem aqui mora em condomínio, já morou em condomínio? Eu moro. Eu também moro. Pet. Tem mais pet por lá do que criança. Criança, acho que tem umas 2, 3 pet, centenas. Bom, eu não moro em condomínio e eu tenho algumas dúvidas, então eu conto com a experiência de vocês, então, tá? Como que funciona pet em condomínio? A lei é o condomínio, é uma lei, é uma norma, é uma regra, é o condomínio que dita. Nós não temos uma lei específica para regulamentar essa situação. O que a gente tem, de uma forma geral, o que a gente já falou, de direitos assegurados pela Constituição, né, a lei dos crimes ambientais. E isso funciona como uma fonte de analogia, uma fonte do direito para a gente interpretar. Dentro do condomínio, o que prevalece, né, além do Código Civil, é a convenção condominial. Então, a regra do condomínio está na convenção. A gente vê muita convenção antiga ainda que estava lá previsto, é proibido animal de estimação, e a gente tem que entender a diferença de você conduzir um animal de estimação numa área comum e dentro da tua unidade residencial. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que não pode proibir tanto você ter um animal dentro da tua unidade, do teu apartamento, ou casa, né, dentro do condomínio, quanto em áreas comuns. Só que o condomínio ele pode colocar algumas regras. Né? Então, não pode incomodar os demais, não pode né? incomodar, tem que ter bom senso. Lá, aquele cachorro fica sozinho, late todo o tempo, passa o dia latindo, ou à noite latindo. Né? Então, questões de higiene, questões relacionadas à segurança, animais de grande porte. Recolher fezes, né? Isso Hoje os complicado. condomínios mais modernos, eles já têm preparado, né, a área de a convenção já vem, né, com tem o Pet Place. Isso. Que também dá muita confusão lá no Pet Place. Me conta. Porque assim, você chega, você tem que perguntar se tem algum cão lá que é violento, que não é social. Para depois você entrar, porque pode dar acidente, um mordeu o outro, que nem nas pracinhas. Então, se não estão os amiguinhos ali, é melhor perguntar antes de entrar. Ou esperar que o outro saia para você entrar com o seu, se ele for meio antissocial, porque tem bichinho que é. Bom, tem também a questão assim, eles acabam caminhando sempre no mesmo lugar. Formam uma trilha, que nem trilha de boi. O que acontece? A grama ali não cresce, quando chove forma barro. Recolhimento de fezes. É obrigatório. O animal defecou, você tem que recolher. A urina, ela se vai no solo. Mas, apesar de ter lá a sacolinha plástica explicando como que era, não. Muita gente não faz isso. Ainda tem falhas, né? Apesar da gente... Mas a falha é do ser humano, né? É ele, sempre ele. E aí, assim, tem que ter um cadastro de todo mundo que tem seus animais, é obrigatório para caminhar. Se for um animal de um porte maior com mordaça, nunca vi animal com mordaça por lá. É obrigatório ter a vacinação em dia, respeitar realmente a questão do ruído e também essa questão da higiene, né? Recolhimento de fezes, isso é básico, né? A gente não deveria estar discutindo isso aqui, mas é o que acontece com muita frequência. Então, sempre tem lá um aviso repetido, dizendo como que a gente tem que proceder e tal. E tem um outro prédio que os animais só podem ser de porte pequeno e estarem no elevador no colo.
não pode pisar no chão do elevador. E sempre é elevador de serviço, né? Sempre. E a gente vê muito assim. Mas o povo esse não usa regulamento, elevador de serviço. Vai para lá, vai para essa cá. questão de conduzir ele no colo. É. Aí entra aquela discussão. E aí, se for um animal de grande porte, né? Então, Então, gera muita 20, discussão, 30 porque quilos, ainda 40. tem muito condomínio que proíbe na convenção. E tem muito administrador que não tem maleabilidade para discutir isso, não levar isso. Dá muita discussão? Dá muita discussão. Dá muita Dá, briga, né? né? Eu já fui síndico e sei como é que é. Então, estamos falando realmente com um Nós temos a especialista pessoa aqui. certa. Foi uma Teve experiência. muito questionamento. Eu, particularmente, moro num condomínio que é mais antigo, né? Então o regramento é antigo ainda, né? Não tem essa previsão. Mas a gente procura trabalhar com bom senso, discutir, né? Falar, olha, hoje as pessoas têm o animal como um ente familiar, realmente. Então tem que ter critério, não dá para proibir. Só estabelece critérios, né? Eu já vi brigas horríveis de ir para a delegacia porque um cachorro avançou no outro morador e esse morador aí cresceu e não sei quem, né? Ou às vezes você vai entrar no elevador, o cachorro tá ali, pá, pula, né? Isso acontece muito. Te morde. No Eu elevador. passei por isso. Exato. Tem cachorro que não é A tão porta se sociável. abriu, o cachorro avançou em mim, pai, pegou. Exato. Não é tão sociável. Então, pela lei do bom senso, eu particularmente, quando eu vou utilizar um elevador, tem um cachorro, eu procuro não utilizar. Eu deixo o morador realmente se deslocar com ele, né? Agora, se é um animal que a gente já conhece, tem afinidade, Às vezes é pequenininho, mas é ardido. tem dentinhos. É. Tem dentinhos e os dentes machucam. São carnívoros, né? Exato. Então, realmente preparado para morder e rasgar. A experiência que eu tive, eu vi que estava no meu andar, apertei a porta, se abriu, o cachorro pulou em cima de mim, mas era frio. Então, rasgou a roupa, mas não me machucou. Foi por sorte da temperatura. Se fosse verão, uma blusinha fina, teria me pego. E também empregadas domésticas me relatam, né? Relatam que foram agredidas. Tem pessoas que têm É medo, intenso. né? Já morei num andar que o cachorro avançava e ia para dentro do apartamento, a porta aberta, na rua ele nem te olhava, você não existia. Mas quando ele estava ali no corredor, ele crescia. Se via a porta aberta, ele entrava para avançar. E eu já respondi muito, já levei muitas situações de procurar delegacia. Isso foi antes dessas legislações. Para procurar delegacia, para poder responder tanto em ambiente horizontal como em vertical. Porque o problema existe, né? Porque você está na rua que o outro cachorro pode atacar o teu ou te atacar. Porque existe morte, né, Silmar? Existe. Aí o doutor Silmar pode falar, existe morte de crianças, de adultos que são atacadas por pitbulls. Eu não posso falar da raça, por cães. Cães de grande porte, violentos. Geral, né? Geralmente, cães estão muito relacionados com o porte e com a forma que é criado. Né? Exatamente. Pouca sociabilidade, e aí realmente interfere nisso. Então, e a guarda, né? Por que esse animal escapou? Guarda. Então, eu acredito que regras que colocam critérios para você conduzir o animal são bem-vindas. Né? Isso dá segurança para moradores do condomínio. Agora, regras proibitivas de animal, acho que é uma coisa que está caindo. A gente vê, tem estado já que está desenvolvendo legislação para proibir que sejam proibidas as regras em condomínios. Então, basicamente, você não pode instituir uma convenção de condomínio que proíba o morador de ter um animal na sua unidade ou circular com ele numa área comum. A gente está evoluindo para isso, né? Que bom. E só ficar no colo, se um animal um pouco maior, você não aguenta o peso, você põe uma focinha, eles se acostumam. Sim. Eu tenho clientes, eles se acostumam e acham aquilo normal. Você mostra a focinha, fica parado, você coloca, porque ele pode abrir um pouco, se ele quiser morder, ele morde. Ele abre, só tem mais dificuldade. Ele
tem como dar umas beliscadas e eles respiram normalmente. Então, é questão de costume. Assim como você pega um animal pequenininho, você já põe uma coleirinha e uma guia para ensinar a caminhar do teu lado, por que que você não vai fazer isso também com aquelas mordaças, focinheiras? Mordaça não, focinheira. E dentro do condomínio ou fora do condomínio, que às vezes acontece é o divórcio. Uma separação. Isso é entre casais, porque não precisa nem não ser precisa casado, né? Mas ter um pet em não precisa comum. ser no condomínio, pode ser fora Pode ser também. fora. E tem um pet envolvido e às vezes não é só um pet, são mais, né? É um gato, um cachorro, Dá briga, hein? uma calopsita. E vai parar lá no consultório homeopático, esses animais, né, doutora? Vão parar porque eles querem aconselhamento, orientação. Primeiro vai para o veterinário. Aí depois a legislação. E a legislação está mudando também, né? Doutor Silmar pode falar para nós. Tá. A gente não tem uma legislação específica ainda, tá? Mas como as outras que já surgiram, geralmente sai da Comissão de Meio Ambiente, né, federal. E nós temos um projeto que tramita, está em discussão, que é de 2021. Ainda não está definido. Mas o que a gente tem, assim, é a aplicação de algumas normas por analogia e jurisprudência. Então, já tem casos em que juízes já julgaram algumas situações parecidas e estipularam, né, uma guarda, vamos dizer, uma guarda compartilhada, uma coisa que se assemelha à guarda compartilhada de uma criança, né? Isso é bem comum, né? Se não tem um acordo, guarda compartilhada. E até mesmo, assim, prever algum tipo de suporte financeiro. Não estamos falando de pensão, que não existe pensão para cachorro. Mas uma responsabilidade por suprir as necessidades, né? Econômicas do animal, porque eles custam. Então, isso é muito delicado de se falar, o juiz analisa em cada caso em concreto, né? E tem muitas situações que tornam relevantes. Então, o que a gente já falou aqui, quem vai ficar mais tempo com o pet, né? Quem tem condição de proporcionar um lar melhor, um cuidado melhor, né? Companhia, cuidar da alimentação, exato. Necessidades especiais se tiver uma doença. Própria afinidade com o animal. Então, é eles que elegem quem é o dono. Quem é o dono e tem de que quem? se analisar também o ambiente que o pet vai ficar. O pet fica mudando a cada 15 dias de o cachorro, ele acostuma. Mas o cachorro acostuma. Gato aí já é complicado. Para aves também, é complicadíssimo. Porque o cachorro é aquilo, né? Cachorro velho você ensina truque novo. Então, como ele está com uma pessoa do relacionamento, e depois lá vai ter todo o cheiro, todas as coisas dele, aí ele depois torna isso normal, né? Até festa. Vamos viajar, vamos mudar de casa, vamos passear. E aí né? O juiz que determina. Mas o cachorro que pensa assim. Isso, analisando o caso em concreto. Então, o que a gente vê é cada vez mais aumentando o número de processos, né, de divórcio, separação, aonde o pet está envolvido. O pet está envolvido com as partes. Aí vai parar na justiça e sem uma legislação explícita. Não tem uma legislação explícita. Mas tem a jurisprudência. Tem a jurisprudência de alguns casos já. O que é jurisprudência? Dá para avisar ou tenho que fazer direito? Não, vamos falar de uma forma mais leiga para a gente entender. Sim, claro. É um conjunto de decisões que são tomadas em vários processos. Então, anteriores. Isso em primeira instância, segunda instância, né, tribunais superiores. Isso vai formando julgados, se forma uma corrente jurídica, e aí a gente, na falta de uma legislação específica, o juiz ele utiliza novamente a necessidade da sociedade. Por isso que é importante levar isso para o judiciário. E é importante a gente conversar aqui também. Sim. Porque cada vez mais isso está aflorando, aperfeiçoando. A sociedade muda, a legislação tem que mudar. Hoje, o que é importante saber? A gente tem um projeto de lei, está sendo discutido, não tem uma legislação específica, mas dá para discutir isso na justiça. Mas desde 2021 para 2025. Sim. Ainda não chegaram num acordo. Não, na verdade, são outras legislações mais importantes que eles ficam correndo atrás.
Eu acredito E que às vezes não isso. fica irrelevante. Até um deles se divorciarem, entrar na demanda e eu. Não, isso aqui é comigo. Isso envolveria, quando a gente fala assim de guarda, né, ou de, vamos dizer, uma pensão, estipular uma pensão para um pet. A gente está falando de direitos, né? Então, hoje o Código Civil, ele não atribui direitos a um animal. Uhum. Ele é considerado como um bem semovente, um bem, né? Ele equiparado a um bem semovente, não tem direitos e obrigações. Então, eu acredito que para essa lei, né, vingar e realmente ser ampla, talvez tenha que ter mais alguma modificação. Tem que mudar esse conceito. Ele vira parte da Virar família. parte da Cachorro família. também é gente. Exato. Já ouvimos essa frase de um ministro. O pet tem. Bom, antes de entrar no próximo assunto, esse pet acaba indo para o consultório, principalmente homeopático, né, doutora? Sim, Para porque lá a ajudar, gente discute mais a relação. para ajudar ele nessa adaptação. Aí o que que eu oriento? Pega uma roupa tua que você gosta, aquela camiseta que já foi pra guerra, tá toda cheia de furinho. Dorme uns 3 dias com ela, não lava, põe na cama desse pet, aí depois leva para outra casa que vai haver essa guarda compartilhada. Deixa os objetos lá, uma caminha, que aí vai ser uma outra caminha nova. Se tiver duas na casa, já é mais fácil. Para ter o cheiro, o odor de todo mundo, né? Do dono que ficou na outra casa pela separação e tem o odor novo dessa residência. A caminha pode ser nova ou pode ser usada, a gente não sabe, né? Mas os objetos dele têm que permanecer ali, ele tem que saber que tem o cantinho dele. Que ele está sendo assistido, né? Importantíssimo. Que tem amor. Mas essa de você usar uma roupa, um pijama velho, uma peça velha, dormir ou usar durante o dia por uns dias e não lavar, isso aí. Assim, quando a gente compra um animal, Isso funciona com gato e cachorro também. gato, cachorro, por causa do faro, né? Você compra um animal, você, antes de introduzir, tem outros animais, eu sempre peço, faça isso. E aí depois leva lá para o canil onde está esse cachorrinho, né? Ou você vai adotar, alguma coisa assim, já for um cão adulto, para ter o cheiro dele. Então tem o teu cheiro, tem o cheiro dele, aí a peça volta. Aí depois chega o animal. Nem que for feito rapidamente, assim, de um dia para o outro, de um dia para o outro. Mas Isso é bacana. isso, olha, corta etapas. E muitos problemas. E pelo odor, né? É o universo deles. Herança. Os pets têm direito à herança? É um tema também bem controvertido. Não tem legislação regulamentando ainda. Eu estou passando esses temas porque são assuntos, né, doutora, que estão sendo conversados, né, vem noticiário, às vezes em outros países. É um tema que tem gerado discussão realmente aqui no Brasil também. Então gera discussão e a gente acaba tendo que debater. Não existe ainda uma regulamentação, existe essa discussão. Então eu não posso expor uma herança para um pet porque ele não pode ser titular de um bem, não pode ser proprietário, ele não pode ser beneficiário de uma herança. Aqui no Brasil, né? Porque fora eles podem. Fora acho que já tem alguma coisa que regulamenta. Mas existe uma forma da gente tentar fazer, né, preservar isso, né, e tentar direcionar uma herança para um animal de estimação. O doutor ele pode deixar por testamento. Então ele deixa o testamento, mas não direcionado ao pet. Ele deixa uma parte. Posso relatar um caso do Rio de Pode. Janeiro? Uma veterinária, do meu conhecimento, o rapaz estava com uma doença grave, tinha vários cães, morava num sítio, um sítio quase urbano, uma chácara. E aí, o que ele fez? Ele pegou o sítio e doou para ela em vida, porque ele não tinha filhos e tal, doou em vida, mas com a condição moral dela de cuidar até o último, com alimentação, com cuidados, tudo. Ela é médica veterinária, homeopata inclusive,
E aí ela assumiu e ficou com o sítio. Morou lá por muitos anos, os cães, pela idade, foram falecendo, falecendo, e mesmo depois que aqueles que ela tinha esse dever moral, né? Exato. Todos foram, ela continuou no sítio. Hoje eu não sei, não perguntei se ela continua no sítio, se veio morar. A cidade chegou nesse sítio, né? Porque tem isso também. Sim. Então, tem essa forma, né, que as pessoas É podem. uma forma de dispor, né? Você pode dispor sua vontade de forma testamentária. Alguém Coloca da isso no sua testamento. Tem uma parte confiança. dos seus bens, da sua herança, que você pode dispor, inclusive, para terceiros, né, da forma que for. E, então, você pode nomear alguém e direcionar essa parte disponível da herança para essa pessoa com a condição de que ela preste os cuidados ao animal até o fim da vida dele. Isso aí é perfeitamente possível. Dá para ser feito. Pode ser contestado? Pode. No caso, por exemplo, se essa pessoa não estiver cumprindo. Se tiver familiar, né, se restou outros herdeiros e verificar que a pessoa não cumpriu, pode ser contestado, pode pedir revogação, isso vai ser discutido na justiça. Está relacionado às condições também da pessoa. Aí vai para o repente, juiz, né? Cabe ao juiz decidir. Fatalmente Se vai essa pra justiça. pessoa que herdou o sítio para cuidar dos animais fica, ou quem tem um direito legal, né, digamos, parente de sangue. Isso, porque pode surgir a discussão em relação ao próprio bem que foi direcionado, né, que foi doado. Transferido para a pessoa que vai cuidar do pet. Essa doação, né, ou essa disposição tem que obedecer à legislação. Não pode ferir a legítima, né, o direito dos demais herdeiros. Então tem uma porcentagem que é direcionada. Não pode pegar todos os bens e deixar para aquela pessoa para cuidar lá dos teus 10 cães, digamos. Não, só a parte que pode ser disponível realmente por lei. E também em relação ao próprio pet. Às vezes a pessoa que recebe o pet para cuidar dele não está prestando os cuidados como deveria. Então alguém pode contestar isso. Esse direcionamento ele pode ser para familiar, parente, e pode ser para estranho. Então, não necessariamente tem que ser para um parente. No caso que eu citei, era uma pessoa fora da... era do conhecimento, que era a veterinária dos cães, Sim. Mas lá não houve contestação, porque passaram-se anos e anos e anos e... Deu tudo certo. Assegurou, vamos dizer, os cuidados, né? Sim, isso que é importante. Enterrar os animais. Tem esse assunto já. Vários municípios, né, estão enterrar legislando. no cemitério humano. Enterrar, na minha opinião, assim, a gente tem um problema com o cemitério humano, porque seja ele horizontal ou vertical, né, que são aquelas gavetas, o que acontece? Você não... Existem questões ambientais, você não pode ter um cemitério em qualquer lugar, é complicadíssimo fazer isso, né? Então, na minha opinião, se eu for participar de uma consulta pública, eu vou dizer que sim, todos podem, mas por questão de higiene e espaço, as cinzas serem depositadas. Esse corpinho ser incinerado, aí a urna é depositada, porque não ocupa tanto espaço. Né? Qual a tua opinião? Eu também sou a favor, eu concordo, eu acredito que a gente está evoluindo para isso, a gente já tem cemitérios, pet, a gente já tem cremação, pet. Sim. Então, espaço dedicado, né, a sepultamento de pets, não acredito que tenha maiores dificuldades em relação a isso. Com, né, os outros assuntos, a gente não tem uma legislação específica ainda. Salvo engano, tem alguma coisa sendo discutido a nível municipal no Paraná e prevendo justamente a possibilidade de sepultar o pet junto com, né, no cemitério de humanos. Porque às vezes isso para a família é tão importante, porque o membro da família, Exato. Quando não é o único membro, e essa pessoa quer que esse animal seja sepultado junto. Eu acredito que atendendo... Respeitar os desejos humanos. Acho que atendendo critérios sanitários não tem problema nenhum. Eu sou a favor espaço também. ali também. Né? Seja com cinza, né, após a cremação. Se eu não me engano, essa legislação de Curitiba fala alguma coisa dos critérios, atestado veterinário,
corpo envelopado, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem que se analisar a opinião pública, né? Opinar realmente e estabelecer critérios. Acho que tendo critérios de segurança, não vejo porquê. Então, a legislação vai mudar porque a sociedade está clamando Está novamente. clamando por isso. Só espera uma lei estadual, ou então federal, né? Porque senão fica naquele pinga-pinga. Se pode, tu não pode. Fica muito aí fica regionalizado, dúbio. né? Então, a gente tem fica uma dúbio. possibilidade num lugar e não tem outro. Então, E a eutanásia? Ele é considerado um objeto, o seu pet. Você tem a livre decisão e não é um crime. Estamos falando de animais, Sim. tanto que a gente os mata e os come, né? E aí, quando ele é um pet, nós não vamos comer o pet, né? Porque nós não estamos em países asiáticos. Estou me referindo aos animais de produção. Então, vamos discutir um pouquinho essa questão. vamos lá. A eutanásia, como a doutora mesmo disse, ela não é proibida, né? Existem critérios para ser realizada. E compete ao médico veterinário. Esses critérios sempre se atentando à questão dos maus tratos. Então, existe alguma coisa na regulamentação que fala, olha, numa situação de sacrifício do animal, você não pode usar de meios cruéis, né? Salvo engano, tinha a utilização de câmera De gás, né? Isso aí, vamos dizer, pelo que eu entendi, eles morrem só sofrendo, né? Então, consciente e sentindo. As técnicas de eutanásia, utilizando substâncias, acho que são permitidas, são Sim, o aquelas que médico provocam, veterinário né? que faz, é complicado a gente as ter hoje. Isso, então já tira essa Você questão tem da que ter em armário sensibilidade, fechado. né? Torna ele inconsciente e insensível antes de atingir o óbito. E são técnicas permitidas. Eu acho Em que- São Paulo mesmo, uma lei estadual, ela não permite o sacrifício de cães órgãos públicos. em órgãos públicos, né? Porque antes ia para o canil, você perdia o cachorro, ia para o canil, ficava lá, sei lá, 7 dias e depois esse animal era sacrificado. Era sempre assim, né? Todos os Eu acho que municípios. pelo próprio critério que era utilizado para Controle de população. controle de população e para a técnica utilizada para provocar o óbito do animal. Então, acho que é mais para proteger essa situação de maus tratos, mesmo de maltratar o animal, de causar um sofrimento para ele, do que propriamente de proibir a eutanásia. Ela é indicada, né? Em alguns casos doença terminal, salvo engano. Acho que a doutora pode falar melhor sobre isso, mas basicamente Normalmente é a não- idade, doença terminal. Isso. E tem aquelas coisas, aqueles pedidos loucos, né? Quando eu morrer, tem que sacrificar meu pet e ele vai junto no túmulo, porque só eu que sei cuidar, porque ele vai sentir saudade. Tem umas insanidades também. E ele se acostuma com uma nova vida, mesmo que for velhinho. Sim. Existe também legislação em relação ao controle populacional, né? Então, a castração. Essa parte da castração, importante também. A gente tem uma legislação de 2017 que regulamenta de uma forma geral. De uma forma geral. Aí, É nacional? A lei é nacional. A lei federal, né? Ela é de 2017 e ela regulamenta de uma forma geral. Mas ela precisa de suplementos, né? Então, ela vai necessitar aí de legislações federais ou estaduais ou municipais que complementem como que tem que ser executado. Ela dá uma visão geral, dá alguns critérios que têm que ser obedecidos, né? Dá critérios emergenciais, então, geralmente, onde tem uma superpopulação, onde tem uma comunidade de mais carente, né? Que aí está em níveis críticos, então ela estabelece esses critérios, mas como ela vai se desenvolver é uma coisa que realmente depende ainda de suplementação de leis estaduais e municipais. E agora a lei, o Cadastro Nacional dos Animais Domésticos. Essa é a última lei, né? Agora é lei. Agora é lei. Agora é lei. Eu acho que finalzinho do ano de dezembro, 24.
É Foi. uma coisa Acho que bem foi recente. final de Foi. 24. E é lei federal. Lei Vão ter federal. carteirinha de identidade, com fotinho e tudo. Como que é isso? Mar, me conta. Vamos lá, Basicamente doutor vai Simar. ser criado um cadastro nacional Será desses que animais. pega? Você sabe aquela história de lei que pega e lei que Vai ser não pega. Olha, importante, né? Eu acredito que é importante, tem lá a sua importância, né? Poder Desde que rastrear, né, utilizada o animal. Se der certo, vai ser vai ser bacana. legal porque, né, aí funciona como um instrumento, né? Se for utilizado para isso mesmo. Mas existe muita especulação, né? Falando que vai ser utilizado para cobrar imposto. Não Então, Rolou tem uma nada, fake news nada, né? também, ó, né? olha aí, ó. Vai Tem ser nada. utilizado para Uma taxa, cobrar teve uma imposto. fake news Na aí. Alemanha tem. Para Taxa. você ter cachorro é X, você ter dois, aí aumenta mais ainda. Se for pequeno é um valor, se for de grande porte, outro. Porque eles gastam energia, água, lá eles andam em transporte público, né? Então, existe despesas para a comunidade para você ter o seu pet. Sim. Para nós termos Hoje no condomínio, por exemplo. a lei que foi criada agora, no final de 2024, ela não fala nada de taxação, né, de Não, criação isso de aí imposto. foi um... Não que lá na frente, que mais adiante, o governo use esse banco de dados para criar algum tipo de imposto. Isso aí a gente não pode afirmar, né? Mas o fato é que essa norma, ela não cria nenhum imposto nesse momento, né? Então, quem... Ela é bem novinha, 17 de dezembro 17 de de dezembro. 2024. Então, assim, uma simples leitura a gente consegue ver, não institui nenhum imposto. Mas ela vai criar um banco de dados. O governo pode mais adiante vir. Tudo se cruza. Né, a gente tem que ser sincero, realmente pode, né? Através de um banco de Pode, dados. mas pode ser daqui a 50 anos, pode. quando o Brasil for de primeiro mundo. De repente se faz um Pode. levantamento agora para ter um número, né? Para ter uma expectativa. Né? Mas, enfim. Mas como não é obrigatório, não sei. Vamos ver. Veremos. É que nem aquela plaquinha da prefeitura que o cachorro tinha que ter na coleira. A gente também tinha autorização de ter as plaquinhas, de fornecer e depois avisar a prefeitura. O chip tá dando certo. Então, mas o chip, por exemplo, como que eu vou saber que teus animais são chipados? Não Olhando tem para a como. carinha não mostra. Não tem como. Você Nem tem que ter o sempre- aparelho de chip para você ir achar onde é que está. Normalmente existe Sim. um local que sempre se põe. E tem animais muito agitados, o chip escapa, Muda de né? Porque lugar. ele muda de lugar, ele está no subcutâneo. E só pessoas realmente habilitadas que vai ler esse chip. Então você pode dizer, ó, meu cachorrinho lá é Nem chipado, todo mundo tem o tá aqui o aparelho. número, mas e aí? Como que eu vou comprovar realmente? Então a carinha, né? Patinha, Melhor. né? E aí vem também depois como que vai ficar essa questão. Se você cadastra o animal e depois você cadastra, você comunica uma morte. Então, o óbito, né? Quando ele tá velhinho e vai a óbito. Então tem que baixar o cadastro. Tem. Então a gente vai ter algumas coisas que regras aí. Aparecer a partir daí, né? Esses animais para aposentadoria. Eles aposentam. Eles têm férias, né? Eles têm que descansar. Tem um regime de trabalho a tantas horas. Por exemplo, um cão que está sentindo odor de drogas ou procurando cadáver, uma pessoa viva, ele trabalha X horas, depois ele descansa. Exato. Né? Ele cumpre uma jornada de trabalho específica. Né? Porque para eles aquilo é uma brincadeira, porque quando ele encontra, ele é premiado. Sim. Então é sempre uma brincadeira. Né? Ele não sabe seriedade desse trabalho. No final da jornada dele tem algumas diferenciações aí que a gente vê. Por exemplo, tem animais que aposentam com 10 anos, 15 anos, 17 anos, depende da legislação, ou depende do animal. Deve um equino, né? Equino, que o cachorro até 17 ele não vai ter esse faro e essa agilidade. Se eu não me engano, o cachorro é em torno de 7, 8 anos. E os equinos tem alguns lugares que adulto 10 até 18 anos. E depois eles agora, o bando de ganso, eles vão se renovando, né? Porque estão ali ganso, eu acredito que ainda não tem alguma coisa. Mas o ganso precisa de água para ele ter, para fazer cruzamento. Tem umas coisas assim. Depois ele vai para a terra.
Então, às vezes, lá no cerco, esse bando não se renova. Porque é uma coisa nova, né, o ganso. Isso. É. Exatamente. Então, eu acho importante a gente saber sobre isso, Sim, porque depois, cada vez eles estão trabalhando mais e é uma necessidade da sociedade também. ele tem vamos dizer, eles são reformados, né, são aposentados, depois da aposentadoria é assegurado, toda a questão do bem-estar deles. Normalmente assim, quem é o... Porque sempre fica... O cavalo fica com uma pessoa, o cão fica normalmente geralmente com uma pessoa. Um responsável. Com a gente que trabalhou com ele, na maioria das vezes. A gente Se vê a pessoa casos que tiver disponibilidade, porque de repente você herdou um cavalo, o que vai fazer com o cavalo lá no 20º andar? Não vai dar. Mas a gente vê casos em que o próprio agente, a autoridade de trânsito, de segurança, fica com o cavalo, às vezes tem uma propriedade rural e leva, enfim, Eu proporciona conheço os todo... casos. E o Isso é cachorro verdade. também. Isso não impede de que ele seja adotado por terceiros, né? Existe uma preferência de que fique com o parceiro, né? Com o agente que trabalhou com ele, mas pode ser adotado por terceiros também. Que bom, né? esse esclarecimento. Então, adorei o assunto, foi muito legal. Realmente a gente não ouve as pessoas conversando, comentando, debatendo, e é uma demanda da sociedade. Então, muito interessante. foi ótimo o doutor Silmar aqui, que conhece bem o assunto. Nós que agradecemos, Silmar. Eu que agradeço. Muito bacana. Satisfação. Doutora, muito obrigada. Se tiver mais alguma colocação para fazer, Não, acho que a gente volte conversou. sempre. Só Vamos chamar. encontrar outros assuntos pertinentes Fico à à disposição. legislação. Lembrando que nós estamos gravando esse podcast no início de 2025 Exato. e as normas, as leis podem modificar, ser alteradas. Pode ser alteradas. Pode ser amanhã surgir uma lei. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos também e até o próximo episódio.